Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Desenvolvimento Web. E hoje nós vamos tratar sobre formulários, tá? Como que a gente criaria alguma página, né, para sistema, para para site, né, para blog, né, para qualquer coisa que seja. Como que a gente criaria isso? Nós vamos lá no nosso, na nossa página, né? Na nossa pastinha, nós podemos, botão direito aqui, né? Novo documento de texto, e aí a gente pode simplesmente colocar arquivo 5.html e apagar aqui o restinho da extensão, né? Que seria texto. Aqui ele pergunta se quer realmente alterar a extensão, né, do arquivo. Pode dizer que sim, tá? Esse arquivo ele vai aparecer lá no Sublime, né, que a gente está aberto lá já. Ó, aqui ele está aqui, o arquivo 5, não tem nada, natural, tá? O que que a gente faz? Pode copiar daqui, Ctrl A, Ctrl C, vai lá no arquivo 5 e cola, tá? O que que a gente vai fazer aqui agora? Pode tirar todo o conteúdo HTML daqui, tá? Vamos deixar ali só assim, da linha 23 até a linha, vamos lá, até a linha 186, né? Pode deletar. Aqui são os nossos os CSS incluídos, tá? A gente pode tirar também alguns deles, obviamente, né? Podemos tirar tabela. Vamos tirar só a tabela, porque já tem tabela pré-formatada, né? Vamos manter só o arquivo formulários e o estilos.css, ok? Aqui a gente pode colocar minha, por exemplo, minha quinta página, né? Ou arquivo com CSS, subtítulo pode deixar igual, e aqui a gente já coloca uma tabelazinha, tá? Um table, uma tr, uma td, né, de table data, e podemos colocar assim, ó, meu formulário, tá? Meu formulário. Aqui a gente pode informar que a gente quer 100% de largura, né, na tabela. Podemos colocar uma borda 1, só para a gente ver, né, como é que tá, como é que vai sair, para a gente começar a construir o nosso formulário, tá? Nós podemos ir lá então, e aqui a gente pode trocar o 4 pelo 5 ou dar dois cliques lá na página criada recentemente dentro da nossa pastinha, certo? Então, de início tá assim, né? Meu formulário, a gente vai construir um formulário aqui. Podemos tirar isso aqui também, se não ficar legal, começar aqui, enfim, tá? O que que é interessante agora a gente pensar? Vamos pensar aqui em alguns campos de formulário que geralmente a gente preenche nos sistemas, tá? Por exemplo, nós podemos ter nome completo, nome completo, CPF, RG, estado civil, que mais? Sexo, tá? Que mais que a gente usa? E-mail para contato e tudo mais. Telefone, data de nascimento e outros, tá? E outros, observação. Vamos colocar um observação, que seria ali um text área, né? Para a gente colocar alguma observação que a gente quisesse. Bom, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pensar nessa tabela para ficar tudo da forma como a gente quer, né? Uma tabela bem interessante para a gente estilizar, colocar o formulário bem legal, bem bacana, tá? Olha, a gente já tem um input, né? Uma classe de input, que seria, vamos dar uma olhadinha no arquivo, vamos fechar esse 4 aqui, né? Vamos dar uma olhadinha no CSS de formulários, tá?
Então, o input a gente já tem ele meio que pré-estilizado, então a gente poderia... bom, em aulas anteriores nós estilizamos, então dá para usar esse input aqui, ou se a gente quiser criar outra classe, né, outro seletor, dessa forma que a gente consegue também, tá? O que a gente vai fazer então? Vamos pensar assim, ó, isso vai ter que ser estilizado, vai ter que ser pensado num padrão ali para a gente usar essa tabela, tá? Para tanto, nós vamos fazer o seguinte, ó, criar uma outra linha, vamos começar aqui com o nosso nome, né? A gente pode colocar aqui um label, tá? Label, nome completo, tá? 2 pontos, e aí viria aqui o nosso primeiro input, né? Input, type text, name, a gente poderia colocar nome completo, que seria utilizado lá na parte de programação, que é outra abordagem, como eu expliquei para vocês. Podemos colocar um placeholder também, ou não, podemos deixar sem. Ou então assim, ó, um placeholder preencha este campo. A gente pode colocar ele como required, né? Required, ou seja, requerido, né? Que ele já faz a validação aqui, certo? Então, Ctrl S, aqui a gente volta lá para nossa página F5. Ó, aqui ele ficou acima. Ele tá na TR, mas a gente não criou a TD, tá, gente? Olha só como é importante a gente observar esses pequenos detalhes. O que eu estou fazendo? Eu estou jogando o conteúdo que eu coloquei dentro da TD, de fato, né? Porque aí ele vai lá para onde ele precisa estar, certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode centralizar esse cara, né? Por exemplo, nós podemos dar um nome aqui para ele. Formulário de cadastro. A gente pode colocar um align center, né? Ctrl S e F5. Então tá aqui. A gente pode eliminar essas questões aqui de cima também e podemos jogar o H2 aqui dentro, tá? Então o que eu posso fazer, ó? Eu posso colocar esse H2, vou dar só um Ctrl C aqui, tiro isso aqui, tá? E coloco onde? Aqui, certo? Posso colocar o H2 aqui. Tabulação. Já fecho o H2 e aqui eu coloco formulário de cadastro, certo? Ctrl S. Bom, aí fica assim, né? Ele vai ter esse espaçamento aqui, é o que é normal quando você usa um título, né, pré-definido, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a borda dessa tabela, tá? Vou deixar zero por enquanto, tá? Mas vou colocar, eu vou colocar ela, por exemplo, eu vou criar um CSS aqui dentro mesmo, ou deixa eu ver, eu vou criar um novo arquivo, é melhor, para ficar mais organizado. Eu vou dar um Ctrl S e vou chamar ele de arquivo 5.css, porque eu estou mexendo aqui, né, no arquivo 5, então vou criar assim, porque aí eu sei que vai ter só coisas relacionadas a esse arquivo 5. Para isso, para que ele funcione aqui dentro, o que eu vou fazer? Ctrl C, Ctrl V, e aqui a gente muda para arquivo 5.css. Então, todos os estilos que estão lá, a gente vai poder aproveitar aqui dentro, certo? O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou ter uma table, tá? E essa table minha, eu quero que ela fique um pouquinho mais afastada, margem left,
Eu quero que ela fique uns 30 pixels afastada. Vamos ver se vai funcionar, né? Vou dar um Ctrl S aqui e F5. Então já afastou daqui. Eu vou afastar da margem right também, tá? Para ele ficar ali um pouquinho mais centralizado e tudo mais. Tá bom? Então, só para gente, efeitos visuais, né? Para a gente trabalhar na nossa aula aqui. Eu quero também, né? Eu coloquei sombra lá em tabela aqui, ó. Eu vou copiar daqui, eu vou pegar essa borda, vou pegar o border radius, tá? E vou pegar o box shadow também. Eu vou copiar isso aqui tudo, porque a tabelinha lá estava bem interessante, né? O visual dela. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar, por exemplo, esse width aqui e não no arquivo, tá? Eu vou tirar aqui o width de largura, deixa para o CSS definir, tá bom? Então, aqui vai ter borda sólida, borda de angulação mais redondinha, largura 95%, margem, eu não vou trabalhar com esse margem aqui, porque a princípio eu estou definindo margem left e margem right, tá? Box shadow, que a gente já sabe. Então, Ctrl S, e aí o visual já fica um pouquinho, né, mais interessante. Nós podemos fazer o seguinte, lá no formulário, né, no nome completo, já que é um nome maior, um campo com um campo um pouco maior, a gente coloca um size de, sei lá, 70 caracteres, por exemplo. Ctrl S, F5, aí ele já está vindo aqui, ó, bem aqui mais na frente, né? Aí nós podemos usar, né, essa classe aqui com um pouquinho mais de tamanho, vou colocar 28 pt, né, só para aumentar um pouco. Eu gosto de um formulário que tem isso aqui mais destacado, né? O que eu preciso fazer? Tá feio aqui, ó, porque tá muito perto, tá? Tá bem perto aqui da borda, então eu posso fazer um padding, tá? E eu vou fazer esse padding aqui no nosso arquivo. O que eu vou fazer? Table, trtd, ou seja, entrei na tabela, entrei na linha, entrei no table data, que seria a coluna, né? E aqui eu vou fazer um margem, um padding, né? Um padding left. Um padding left. E aí eu vou colocar aqui, sei lá, 20 pixels, para ele dar só uma afastadinha ali, para ficar interessante, tá? E essa afastadinha aqui do lado esquerdo. Eu posso diminuir o size aqui, tá? Para não ficar aquele efeito lá, com quebra de linha. Então, tá assim por enquanto, tá? Tá assim por enquanto. Bom, eu posso tirar aqui, por exemplo, esse placeholder maiúsculo, tá? E eu teria que mexer lá na minha classe input, lá no formulário. Eu posso tirar esse uppercase aqui, né? A gente estava só trabalhando, né, com algumas ideias, né? Mas vamos seguir dessa forma. Então, nome completo, vamos colocar CPF, RG, Estado Civil, tá? CPF, RG, Estado Civil, nós vamos criar aqui agora em outra linha, tá? TR, TD, aí a gente coloca CPF aqui, né? CPF, certo? Aqui a gente pode copiar o input e Ctrl V aqui. CPF é um campinho bem pequeno, né? Então a gente pode colocar 15 de tamanho. Talvez não precise da gente colocar isso, tá? Preenche este campo. Aqui a gente troca, colocaria CPF, tá? Ctrl S e vamos lá ver o resultado. F5.
a gente colocou um tamanho mais limitadinho aqui. Aqui a gente pode colocar assim, ó, preencher, assim, tá? Aqui também, preencher, tanto faz, né? Só pra gente visualizar, ficar mais bonitinho aqui. Na frente do CPF, a gente vai colocar o RG, tá? Então, aqui a gente pode colocar, copiar e colar, tá? Opa, não é aqui, né? Não é aqui, é aqui embaixo. A gente pode copiar aqui e colar aqui para a gente construir o nosso RG. O tamanho do campinho pode ser similar, tá? Pode ser similar. Então, Ctrl S e Alt Tab para a gente ver. Então, ó, o RG já apareceu aqui na frente. Agora a gente pode colocar eu acho que é Estado Civil, né? Que está lá no Estado Civil. O Estado Civil, a gente vai criar um select, tá? Então, aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Estado Civil. Seria aquele drop-downzinho que a gente viu em outra aula, tá? Que seria, ó, Select, tá? O name dele... outra coisa, vai ser requerido. Já vamos colocar, né, como obrigatório. O name dele, o nome, né, vai ser Estado Civil mesmo. É importante definir. A primeira option dele vai ser preencher, né? Assim, preencher. A segunda option vai ser solteiro, solteiro ou solteira, né? Terceira option vai ser casado ou casada. Quarta, né? Quarta option será divorciado ou divorciada. A quinta option será viúvo ou viúva, né? Certo. Aqui vocês lembram que a gente precisa colocar os valores, né? Aqui, por exemplo, geralmente essa opção vem assim, vazio. Essa opção vem com Szinho, minúsculo ou maiúsculo. Podemos colocar maiúsculo, tá? Isso aqui vai depender. Por exemplo, tem gente que usa 1 aqui, no próximo 2 e por aí vai, tá? Eu prefiro usar letras, né? Porque fica mais fácil identificar que um C é C de casado ou casada, né? D é de divorciado, V de viúvo e S de solteiro, certo? Aqui, V de viúvo. Bom, Ctrl S, aí a gente vai lá ver F5. Então, aqui a gente já tem, né, o nosso drop-downzinho que a gente poderia escolher, certo? Só que eu quero, por exemplo, estilizar. Vamos ver se a gente consegue. A gente pode ir lá para ficar. Por que eu falo estilizar? Para ficar parecido, né, com os demais. O que a gente pode fazer? A gente vai lá no, deixa eu ver, formulários. E aí a gente pode criar aqui um select, tá? Um select. Deixa eu ver se assim vai. Eu acho que vai, hein? Select assim. E a gente poderia colocar todas as propriedades do input, tá? Ctrl S, vamos ver se funciona, né? Vamos ver se funciona. F5, aí ó, já apareceu um pouquinho mais da forma como tá os demais, né? Essa opção, deixa eu ver se o select tem um placeholder para a gente não colocar esse preencher aqui como primeira opção, né? Deixa eu ver aqui qual arquivo. Aqui, ó. Isso aqui eu não gostaria, né? Então, vamos ver se tem um placeholder aqui. Ó, o select ele não tem placeholder. Ou a gente poderia deixar aqui sem, né? Para ficar em branco assim, né? Mas eu acho interessante particularmente colocar um preencher, tá? Mas enfim, tá seguindo aqui um padrãozinho legal, né? Estético, né? Tá bem interessante. Acho que a gente poderia até deixar assim, tá? Mais adiante, nós teríamos o quê?
sexo, e-mail, telefone, data de nascimento, observação. Então, vamos colocar aqui o sexo, né? O sexo, vamos para outra linha, né? Então, aqui abaixo do TR, na linha 46, vamos colocar um outro TR, que é uma outra linha. Vamos colocar um TD, né? E dentro do TD a gente começa a criar os nossos campinhos para sexo, né? Então, aqui eu vou colocar sexo, né? E aqui eu vou colocar input type rádio, name sexo, tá? E aqui um outro labelzinho que vai indicar que seria aqui o feminino, né? Primeiro, feminino. E depois um outro conjuntinho desse do input rádio, mais um label que vai indicar o masculino, certo? Masculino. O detalhe aqui é o quê? Os dois têm que ter o mesmo nome, né? Como eu expliquei. Quando tem o mesmo nome, ele te permite marcar só um, né? Ou o masculino ou o feminino. Se mudar o nome aqui nesses dois, né, em um desses dois, você vai conseguir marcar as duas opções. O valor aqui, no caso do feminino, vai ser um F, né? Pode ser um F. Aqui no masculino, pode ser um M, tá? Maiúsculo. Então, Ctrl S e vamos lá ver o efeito que deu, né? Ó, sexo feminino e masculino, beleza. Podemos fazer, pessoal, um padding, tá? Um padding para... Deixa eu ver se seria um padding. Podemos fazer um padding para afastar um pouco esses caras aqui, ó, porque parece que o espaço aqui tá maior e aqui tá um pouco menor, né? Mas nós podemos ir lá, né, e tentar definir o nosso rádio, né? Deixa eu ver se o seletor é esse. Input type rádio, né? O rádio, talvez ele não fica legal aqui. Mas eu posso ir lá na minha TD e falar o seguinte, olha, style, padding top, ou padding geral, né? Vamos colocar um padding top, 10 pixels só para a gente conseguir o espaço que a gente quer. Aqui de cima, né, desse campinho, para o de baixo. Então, aqui funcionou, tá vendo? Então, sexo ou feminino ou masculino, né, a gente já consegue marcar. Agora a gente precisa definir qual que é? Vamos colocar data de nascimento, né? Aí a gente colocaria os campos e-mail e telefone, né, embaixo, e depois, por último, observação. E depois, lá embaixo, o botãozinho de submeter ou salvar os dados, certo? Então, vamos colocar data de nascimento, né? Logo na frente aqui desse nosso label, a gente vai colocar aqui também um labelzinho, colocar assim, ó, data de nascimento, né? 2 pontos, tal. Input do tipo date, name, pode ser data nascimento, tranquilo. Valor não precisa, ele precisa ser obrigatório, né? Então, Ctrl S, Alt Tab, para a gente ir lá testar. E aí aqui tá o nosso campinho de preenchimento. Olha só, aqui ficou um pouco ruim, né? A gente não consegue, fica confuso aqui para distinguir, certo? O que eu vou fazer? Eu vou promover alguns espaçamentos aqui para ficar um pouquinho mais longe. Então aqui eu vou colocar os caracteres especiais, ó. Aqui é o label data de nascimento, aqui está o masculino, né? Logo aqui no finalzinho, percebem? Então aqui entre o final dessa tag label e o início dessa tag label, né, que seria o intervalo entre os dois, eu vou colocar alguns espaços. NBSP ponto e vírgula, tá? É um caractere de espaço. Aqui a gente vai precisar de alguns para fazer o afastamento mais adequado, né? Eu vou colocar 5.
Então, Ctrl S, Alt Tab e tá lá o nosso afastamento um pouquinho mais adequado. O que que dá para fazer aqui agora? Dá para fazer o seguinte, dá para deixar em negrito os labels que a gente tem, tá? Então, eu posso vir aqui no nosso arquivo 5 e falar assim, olha, eu quero os meus labels font, weight, bold, que é negrito. Ctrl S, Alt Tab, F5. Então, assim, os labels ficaram agora em negrito, tá? Se eu quiser afastar mais ainda esse data de nascimento, colocar ele mais para o final, é possível? É possível. A gente pode colocar aqui mais uns dois, né? Ctrl S, F5. Então, já está mais adequadozinho. Aqui eu posso diminuir um pouquinho aquele ajuste que a gente colocou do padding, né? Vou colocar só 7. Vamos ver aqui o resultado. Bom, agora está um pouquinho mais simétrico, tá? Agora a gente vai para baixo. Bom, aqui, pessoal, seria interessante, ó, eu estou percebendo agora, a gente tem um label de sexo, né? Aí a gente tem um label das opções feminino e masculino, não é interessante que eles fiquem em negrito. O que a gente vai fazer? É um caso que a gente precisa fazer o CSS inline, né? Que significa o quê? Você vai lá onde está escrito o feminino e o masculino e vai colocar o seguinte, olha, style, né? Para colocar um código CSS aqui específico e vai colocar assim, ó, font weight normal, tá? A mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, você coloca no label do masculino. Por quê? Você tira o negrito das opções. Olha só. Você tirou o negrito das opções e deixou o negrito só no label mesmo que a gente precisa marcar, certo? O que mais a gente pode fazer agora? Criar uma outra linha, né? Uma outra linha embaixo dessa TR, dentro da nossa tabela. Então, TR, TD, e aqui a gente pode colocar o que falta? Telefone e e-mail, né? Então a gente pode colocar, copiar aqui. Deixa eu ver um melhor para copiar. Aqui, ó, o CPF. Vamos copiar aqui o CPF, Ctrl C, Ctrl V, e aí a gente coloca, né? E-mail. E o e-mail a gente pode dar um size para ele, sei lá, de uns 35, mais ou menos, fica legal. Aqui a gente troca para e-mail, tá? E o type aqui, se não me engano, era e-mail. Não tenho certeza. A gente fez uma aula aqui, mas eu não me lembro. Então aqui vai ficar para a gente preencher o e-mail, né? Nesse campo, tá? Mais adiante ali um pouquinho na frente a gente coloca o do telefone, né? Então Ctrl C, Ctrl V, aqui a gente coloca telefone, tá? Aqui a gente pode colocar o nome telefone e aqui a gente pode colocar o input type do tipo text mesmo, tá? Preencher, o tamanho aqui pode ser bem menor, pode ser uns 20, tá? Ctrl S e F5. Então aqui a gente tem e-mail, telefone, e aí embaixo finalmente a gente vai colocar uma outra TR, né? Uma outra TR com a nossa uma outra TD com o nosso text área, tá? Text área, né? Aqui a gente pode colocar um nome, né? Name, o name pode ser observação, assim. A gente pode colocar colunas, né? Cols, pode colocar aqui umas 70, né? Vamos ver se fica mais adequado assim. Ele não vai estar estilizado, então a gente vai criar o estilo dele daqui a pouco para ficar parecido com os demais, tá? Aqui a gente, olha só, aqui a gente não colocou o label, né? Então vamos colocar o label,
tá? Label, observações, 2 pontos, tá? E aqui no final a gente faz um BR para fazer uma quebra de linha, tá? Então vai ficar exatamente assim, ó. F5, observações. Podemos chegar um pouco mais aqui para o final? Pode chegar. Aqui a gente pode colocar uns 80, acho que vai passar os 80. F5, enfim, pode colocar assim. A gente pode dar aqui umas 4 ou 5 linhas, tá? Para indicar que esse campo existe, né? Que a gente quer que a pessoa coloque alguma coisa aqui. E aí a gente vai copiar a formatação do input, tá? Do input. O que a gente vai fazer, ó? Lá no arquivo 5 CSS, ou no formulário, no caso, ó, a gente copia o input, Ctrl C, Ctrl V, e aqui a gente coloca text área, tá? Então, padding 7, 13 pt de fonte, calibre, border none, border solid e um CCC, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode colocar a borda em todo ele, porque é interessante, tá? F5, e aí ele fica bem bonitinho, bem formatado, seguindo, né, os demais aqui de cima, certo? Aqui, ó, eu tô sentindo falta de um padding aqui no... Um padding não, um margem aqui no... do e-mail para baixo, tá? Para não ficar tão próximo. Então, a gente pode vir aqui, fazer um... Lá na linha, no TD do e-mail, a gente coloca aqui um style, né? Margem, button. A gente pode colocar uns 3 px, Ctrl S. Aí aqui, ó. Quando eu der F5, ele tem que afastar um pouquinho aqui. F5, não deu. Deixa eu ver se o margin button faz isso, mas vou colocar aqui uns 6 pixels. Ctrl S, F5, não tá dando. Margem, vamos no padding, né? Padding bottom. Dessa forma aqui, ó. Ctrl S, F5, pronto. Agora sim, o efeito que eu pedi. Bom, aqui já está mais interessante. Agora, o fundo dessa tabela, né, parece que não está branquinho, né? Porque aqui, ó, se vocês puderem ver, eu, pelo menos aqui gravando o vídeo, eu estou vendo que a gente consegue ver uma sombrinha branca, né, no formulário. Se quiser deixar assim, pode, mas se quiser colocar da mesma cor, né, da mesma cor do que o fundo da página, dá para fazer também. Agora, antes da gente criar o botão de salvar, nós vamos falar o seguinte, nós vamos traçar uma linha aqui, ó, um HRzinho, podemos personalizar esse HR, tá? Vou colocar um HR aqui, assim, Ctrl S, F5, para ficar assim um pouco mais dividido, né? Para a gente ver de fato essa divisão. Podemos colocar um HR aqui no último, depois do text area, né? Porque aí vem o botão, tá? Então aqui depois do text area a gente põe um HR. E aí a gente vai criar, né? Uma nova linha de tabela, uma nova coluna, assim, e nós vamos colocar um input type. Pode ser button, deixa eu ver aqui no... A gente já tem criado o button, tá? Então a gente vai copiar, não, a gente vai simplesmente colocar um button em vez de um input type, ó, button. Aí aqui vai ser salvar, né? Vamos colocar aqui um salvar. Se não me engano, esse salvar aqui ele já tá estilizado lá. Deixa eu ver, Ctrl S, F5. Bom, aqui já tá o salvar, né? Tá legal. Tá bem estilizado. A gente pode colocar um alinhamento aqui, ó. Align Center, né? De centralizado.
F5, e aí a gente tem, né, um formuláriozinho com um botãozinho de salvar aqui embaixo. A gente pode fazer duas quebras de linha aqui, para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço embaixo, tá? Para ficar assim mais adequado, né? E a gente poderia colocar um botãozinho aqui de cancelar, tá? A gente pode fazer assim, ó. Um botãozinho de salvar, um de cancelar antes, tá? Cancelar. Só que aí eu poderia colocar ele numa corzinha diferente, tipo assim, um vermelho, né? E aqui um verde, por exemplo. Né? Então, como que a gente faz isso? Pode ser no Style? Pode. Ó, Style, Background Color. Aí eu vou lá e coloco, busco uma cor mais vermelha, digamos, para indicar que a gente pode usar esse botão para fazer o cancelamento, né? Então vamos ver se dá certo, assim, se fica agradável o código, né? Ctrl S, Alt Tab e tá lá, né? Então, ó, tá aqui o cancelar e tá aqui o salvar. Aí eu posso, né, fazer o ajuste, né, do CSS para mudar de cor aqui e tudo mais, mas só para mostrar para vocês que dá para fazer essas brincadeiras, né? Digamos assim, por que que isso aqui é colorido, né, e não de uma cor só? Porque a pessoa, o internauta, ele vai ver e falar assim, olha, tem duas opções à minha disposição, né? Então isso aqui é interessante. Um formulário desse aqui fica bem feito, né? Fica bastante interessante. Ah, a gente pode fazer aqui, ó, depois, entre o campo bom, pode ser depois do text area, tá? Vamos colocar isso aqui depois do text area, que é uma coisa bem bacana. A gente pode colocar uma opção. Deixa eu ver aqui, o HR está aqui. A gente pode colocar uma linha, tá? Uma TR, uma TD, transferir o nosso HR para cá, né? Para cá. E aqui dentro a gente coloca o input do tipo file, tá? E aqui a gente coloca assim, ó, por exemplo, o name vai ser foto perfil. Digamos que esse formulário a gente queira uma foto de perfil, algum documento que a gente precise comprovar um documento pessoal, por exemplo, anexar o RG, o CPF, tudo mais, né? Tem que ser requerido, né? Obrigatório. E aqui a gente pode colocar um labelzinho, um label, falando assim, olha, faça upload da foto do perfil. Vamos ver se funciona assim, né? Se fica esteticamente mais bonito. O que eu tenho que fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz aqui em cima, que foi tirar colocar o font weight normal, tá? Eu não quero essa questão aqui do upload negritada, tá? Então, Ctrl S, F5 e tá lá, ó. Escolher o arquivo. Nenhum arquivo escolhido. Aí eu coloco, faço o upload do perfil, né? Ou então, pode ser um label que vem aqui, ó, bem em cima do botão, tá? Vamos fazer, na verdade, a gente pode fazer isso que fica mais interessante. Ctrl X, Ctrl V. Aí aqui sim a gente pode deixar como negrito, tá? Não precisa colocar, não precisa colocar sem ser negrito. Ctrl S. Deixa eu ver, eu tinha duas, parece que tava com dois HR aqui. Ó, faça upload da foto do perfil. Ah, tá. Aqui é porque o input ele tá com a bordinha embaixo, né? Olha só, isso aqui é a borda do campo input. Eu quero tirar ela, né? Não faz sentido deixar ela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu, vou colocar um CSS inline, né? Ou seja, style, border,
none. Ou seja, lembra lá que o inline, o CSS inline, ele tem mais força do que os demais? Então, teoricamente, isso aqui vai sumir a borda, tá? Então, F5, ó, sumiu a borda, ficou do jeito que eu queria mesmo, tá? Então, ficou um formulário bacana, né? Ficou legal, né? Assim, esteticamente, ele ficou bem interessante. A gente pode colocar para ficar simétrico, ó. Estão vendo aqui que o HR ele está um pouquinho longe aqui e é colado aqui. É porque a gente fez uma determinação lá no CSS da table que a gente fez só um padding left. A gente tem que fazer um padding right também, né? Padding à direita, ou seja, para a gente ter simetria, né? Vocês podem olhar aqui que agora essa distância ela vai ser essa distância daqui também. Então F5, aí ele ficou a mesma distância de ambos os lados, tá? Achei que ficou legal, né? Nossa paginazinha de formulário, dá para fazer muita coisa interessante, né? Aí seria uma aula um pouquinho mais aprofundada para trabalhar isso de forma responsiva, ou seja, para a gente poder acessar no celular. A gente tem aqui a tag viewport, né, que está aqui no comecinho da página, ó, vou mostrar para vocês. A tag meta viewport, né? Content, aí a gente tem no conteúdo, a gente fala que o device ele deve ser aplicado à primeira escala, que seria de dispositivos menores e tudo mais. Então basta fazer o teste, né, com o smartphone para ver como é que ficaria o design, né? Mas a nossa página ela fica, né, assim. O nosso formuláriozinho ele fica assim. Aí daria para a gente colocar essa tabela centralizada aqui, esses elementos todos centralizados? Sim, daria, tá? Porque aqui, deixa eu ver se, ó, porque aqui ficaria assim, ó, o nosso, a nossa visualização em 100%, né? Aqui é porque eu estava fazendo zoom, mas a gente pode trabalhar todos esses elementos para eles ficarem centralizados, um pouco mais alinhados, né? Um pouco mais proporcionais, tá bom? Mas eu quis trazer uma perspectiva de como ficaria o formulário, assim, bem certinho na página e tudo mais, tá certo? De modo que se eu colocasse aqui... Ah, tem outra coisa, pessoal. Quando a gente vai fazer a formatação, a gente vai fazer a criação de um formulário de fato, né? Esse formulário geralmente ele é submetido. E eu expliquei isso aqui, que a submissão de um formulário, como é que ela funciona? Ela funciona assim, ó. A gente coloca uma tag form. Dentro da form aqui, ó, a gente coloca um action e outra tag que é o method, né? Esse formulário, pessoal, ele vai fechar lá embaixo depois dos botões, tá? Depois daqui dos botões, pode ser aqui, ó. Certo? Então, esse formulário ele fecha, ele abre e fecha, certo? Eu não sei se, ó, aqui a gente tem um botão que submete, né? E aí ele já começa a validar os campos, de modo que se eu, né, colocar aqui alguma coisa, tentar submeter, ele vai falando o que é obrigatório, o preenchimento, né? Ó, salvar, aí ele vem, fala de novo, salvar. Ó, ele pulou o sexo. Deixa eu ver se eu coloquei no sexo o campo para ser requerido, né? Ah, tem o fato de não, se a gente colocar requerido num ou no outro aqui, né? Ele vai sempre pedir que você marque os dois. Eu tenho quase certeza que é isso. Ó. Se a gente colocar aqui required, tá? Ctrl S, deixa eu ver se vai funcionar para os dois. F5, aí a gente vem, preenche aqui, 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 aqui e dá um salvar. Aí ele fala, olha, o feminino, né, tem que ser preenchido. Vamos preencher aqui, salvar. Aí ele pula para cá. Olha só, eu vou colocar required também no masculino. Vamos ver o que que dá, né? Porque é como eu expliquei. Se você colocar nos dois, ele vai pedir para
para os dois, para que os dois sejam preenchidos. E não é isso que precisa acontecer, né? Solteiro, ó, salvar. Tá, vamos preencher o feminino, clicar em salvar de novo. Ah, beleza. Então, assim, um dos dois estando preenchido, ele vai verificar se o próximo é obrigatório ou não. Então, realmente, a gente coloca o requerido tanto no rádio masculino como requerido no rádio feminino, tá certo? A tag form já foi colocada. Se a gente quisesse, bastaria a gente dar uma... Ó, a gente poderia fazer isso aqui, ó, para fazer a nossa, digamos, identação, né? Para que o nosso form, né, ficasse identado com os demais códigos, tá? Dá para fazer isso aqui também. Então, Ctrl S, né? Eu acho que a gente já andou bastante nessa aula, ficou um formulário bem legal, bem interessante do ponto de vista visual, de formatação, né? Depois vocês poderiam fazer mais coisas, colocar cores, né? Interação, enfim, dá para fazer um monte de coisas legais, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra essa aula e provavelmente a gente entra no módulo tópicos especiais, que a gente vai ver a questão do framework Bootstrap, ou então a gente inicia com a questão dos gráficos, tá? Bibliotecas gráficas, tá bom? Então, até a próxima aula.